Deus é maravilhoso, né? Cada dia que passa, irmãos, cada dia que passa, mais nós vamos vendo que a volta de Jesus está próxima. Eu creio que chegou o tempo de brincarmos. Chegou o tempo de levarmos com levianidade as coisas de Deus, porque Jesus está voltando, Ele está às portas. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Vamos ler versículos 9, 10 e 11. Quem achou aí, diga amém. Graças a Deus, né? Atos 1, 9, 10 e 11 diz assim: tendo dito isto, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. E de repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Jesus voltará da mesma forma que ele subiu aos céus, ele voltará. E como sabemos que isso está próximo? Eu quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 24. Abre lá e vamos ler um pedacinho, porque esta pergunta fizeram para Jesus também: quando você vai voltar, Senhor? Né? Porque Jesus estava falando que importava que ele seria morto e ele ia ressuscitar, ia voltar para o céu. E aí os discípulos chegaram e falaram assim: mas quando é que vai acontecer isso aí do Senhor voltar? E lá em Mateus capítulo 24, Jesus pregou um sermão profético. E eu vou ler do versículo 3 até o versículo 14, mas depois na sua casa com carinho você lê esse sermão inteiro. Mateus 24, 3 diz assim: tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: cuidado que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Então, nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Obrigado, Jesus. Obrigado porque tudo que a gente precisava saber, o Senhor deixou escrito na tua palavra. Muito obrigado, nós te agradecemos de todo o coração e clamamos agora
a direção do Teu Santo Espírito para que possamos meditar e compartilhar esse texto de tamanha importância, meu Deus, e alerta para cada um de nós nesses dias que nos aproximamos do final. Ó Deus, fale conosco agora, e se porventura alguém estiver com o seu pensamento longe, com dificuldade de concentração, se o inimigo estiver atrapalhando, ó Pai, nós repreendemos no nome de Jesus, e que nós possamos estar ligados e concentrados naquilo que o Senhor tem a nos dizer nessa noite, eu peço, no nome de Jesus Cristo, amém. Graças a Deus. Interessante que no Novo Testamento, a segunda vinda de Jesus é mencionada mais de 300 vezes. Irmãos, uma mensagem, quando ela é importante, é necessário ficar repetindo ela, para que a gente não esqueça, né? Então, cuidado, cuidado, cuidado. E a volta de Jesus, ela é mencionada no Novo Testamento mais de 300 vezes. A segunda vinda de Jesus, interessante, que é mencionado de 6 a 8 vezes mais do que as profecias que profetizaram a primeira vinda. Para vocês poderem entender como é importante. A primeira vinda de Jesus, Jesus veio como Salvador. Ele veio disposto a perdoar tudo. Ele veio realmente. Agora a segunda não, a segunda ele virá como um justo juiz. Agora ele vem, não vem mais para dar moleza para ninguém. Moleza nós estamos tendo nos dias de hoje, a oportunidade de acertarmos a nossa vida. Por isso que a Bíblia é muito enfática em dizer que Ele está voltando. Ele está voltando. E este sermão, Jesus deixou claro quais seriam os acontecimentos que aconteceria quando estivesse próximo à sua volta. O versículo 6 diz que quando ouvires guerras e rumores de guerra, e a gente tem ouvido muito. No versículo 7 diz: quando se levantar nação contra nação, reino contra reino, quando houver fome, pestes e terremotos. São as notícias que mais temos visto hoje em dia, irmãos. Fome no mundo, pestes, doenças. Olha essa pandemia mundial que nós estamos vendo. Pandemia mundial, não? Essa peste, terremotos. Quando forem odiados por causa do meu nome, diz lá no versículo 9 do texto que nós lemos. Quantas pessoas às vezes se levantam como nossos inimigos porque defendemos o nome de Jesus, pregando a verdade de que Jesus é o único e o verdadeiro Deus, e não tem outro. Então, quando a gente prega esta mensagem, as pessoas acabam se tornando nossos inimigos porque pregamos uma verdade. Ele é o único, Ele é o verdadeiro, não tem outro. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Ele é o Deus Todo-Poderoso que está assentado no trono, reinando sobre todas as nações, e Ele é quem vai voltar para buscar a sua igreja, não tem outro. No versículo 10, quando a humanidade se trair mutuamente e odiar uns aos outros, o que nós temos visto hoje em dia, a traição de uma forma geral, e o ódio de uma forma geral. O ódio, ele é algo que não pactua com o perdão. A pessoa que não perdoa, odeia. E a gente vê isso no meio do povo de Deus. E às vezes o ódio é tão grande, quando a gente vai conversar e trocar uma ideia, a razão é tão pequena. Não tinha motivo para isso, mas é o que nós temos visto, são sinais dos filhos dos tempos. No versículo 11 diz que quando surgir falsos profetas enganando a muitos, irmãos, nunca se levantou tantos falsos profetas como hoje em dia. Nunca foi criada tanta moda em cima do evangelho que é tão simples como hoje em dia. E o ser humano parece que tem necessidade de algo diferente. Eu quero algo diferente, eu quero novidade, eu quero moda.
muitos falsos profetas têm saído e têm enganado a muita gente, tirando muita gente das igrejas. No versículo 12 diz que quando a iniquidade se multiplicar, o amor de quase todos iria se esfriar. Hoje em dia, irmãos, o amor está frio. Lamentavelmente, essa é uma realidade. Quando eu falo o amor está frio, eu falo de uma forma geral. Começando pelo conjugal. Os casais hoje são poucos que se amam verdadeiramente. Prova é que mais de 50% dos casamentos feitos em cartório terminam em divórcio. A maioria já está acabando em divórcio. E ontem eu estive conversando com um amigo e ele falou que em breve não vai ter mais negócio de casamento. É junta, separa, larga, não tem mais compromisso, responsabilidade. A gente vê com relação ao trabalho, irmãos, as pessoas não amam mais o que fazem. A gente vê com relação a Deus, irmãos. A palavra do Senhor diz que nós temos que buscar a Deus em primeiro lugar. Deus tem sido o último da lista. Está sendo que nem a minha profissão, né? Mágico. Trabalhava com festas, trabalho ainda. Agora, por causa da pandemia, os mágicos estão passando apertado. Mas a pessoa ia fazer a relação da festa do aniversário do filho, colocava lá salão, bolo, refrigerante, salgadinho, decoração, filmagem, parari, parará. O último era mágico. Aí ficou muito caro essa festa. O que nós vamos tirar? O primeiro a ser arriscado qual que era? O mágico. Além de ser caro, não é tão necessário. As pessoas hoje estão fazendo assim com Deus, irmãos. Se der tempo eu vou na igreja, se der tempo eu... deixa quieto. O amor do povo está se esfriando, irmão, sendo que aqui com Deus é onde a gente garante a nossa eternidade. Busque o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as demais coisas Deus acrescenta. A gente fica correndo atrás das outras coisas e sem Deus a gente não chega lá. Essa é a realidade. O amor de quase todos, a Bíblia diz, de quase todos se esfriaria. Versículo 14 diz que quando o evangelho fosse pregado em todo mundo. Hoje em dia, com esse negócio de internet, quem que nunca ouviu falar do evangelho? Quando surgir falsos profetas, no versículo 24, fazendo sinais e prodígios, enganando até mesmo os escolhidos. É o que a gente vê hoje em dia. O versículo 37 e 38 diz: quando todos estiverem normalmente comendo, bebendo, vivendo uma vida normal. Quando o Estado de Israel restabelecesse, em 1948, foi restabelecido o Estado de Israel. Quando todas as profecias se cumprissem, e as profecias todas já se cumpriram. Quando todas as profecias se cumprissem, então Jesus voltaria. As profecias foram cumpridas, então quer dizer que a qualquer momento Jesus volta. E vai pegar muita gente de surpresa, irmãos. Vai ser muita gente de surpresa. Como é que vai ser? A Bíblia diz que vai ser como um relâmpago, não vai dar tempo. Eu conheci uma pessoa que falava assim: eu não quero saber de igreja, Na última hora, quando eu senti, porque ele falou assim: a morte avisa, a pessoa falou para mim, a morte avisa. Quando eu senti que a morte está chegando, eu peço perdão pelos pecados e vou ser salvo como foi o ladrão na cruz. Eu lamento informar, mas não vai dar tempo, porque vai ser como um relâmpago. A hora que você pensa que o relâmpago vai acontecer, já aconteceu e já foi. Não dá tempo nem de você piscar. Está escrito no versículo 27 deste mesmo capítulo: aparecerá um sinal no céu. Versículo 30: todos os povos da terra verão e se lamentarão. Por que os povos da terra vão ver e vão se lamentar? Porque os salvos já vai ter subido.
Então, quando você vê aquela festa toda, Jesus nos céus, você pode falar assim: já fiquei, porque o resto já foi. Então vão ver e vão se lamentar. Jesus vindo nas nuvens com poder e grande glória. O versículo 31 diz que os anjos virão tocando fortemente as trombetas. E vai ser a hora que ninguém imagina. Está escrito lá no versículo 43. Vai ser como um ladrão à noite. Ninguém imagina a hora que o ladrão viesse, porque se você soubesse que ele viria, você não iria nem dormir. E assim vai acontecer, irmãos. Muita gente vai ver e vai se lamentar, porque vai falar: ih, aconteceu e eu fiquei. E eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Se existe algo triste, vai ser você não participar deste grande evento. Vai ser muito triste. Nesta hora, a gente vai falar: por que eu não levei com seriedade? Por que eu fiquei preocupado com o irmão fulano de tal? Por que eu fiquei preocupado com a irmã fulana de tal? E não me preocupei, não me dediquei mais a Deus? Por que eu não me preparei melhor? Agora, já era. E vai ser uma tristeza, vai ser algo muito terrível, que inclusive nós já estamos sendo preparados para isso. O sistema já está nos preparando para o reino do anticristo. Lá em Apocalipse 13, de 13 a 15 e 19 e 20, diz que vai ter um falso profeta que vai ajudar o anticristo, vai ser o auxiliar do anticristo, fazendo muitas proezas. E que o anticristo, lá em Apocalipse 13, de 1 a 18, que ele vai se manifestar, ele vai se autodeclarar o governador mundial. Vai ter um governador mundial, que vai ser o próprio Satanás, trazendo para si as prerrogativas de Deus. Todo mundo vai adorar ele, porque vai falar: o cara é muito bom, esse é bom. Só que vai estar adorando o próprio diabo. E hoje nós já estamos assim. Os grandões lá no outro lado do mundo já estão vendo como é que faz para dominar o mundo. E é só ver esse lance da pandemia que nós estamos vivendo, como que eles estão dominando. Conseguiram paralisar o mundo inteiro, conseguiram colocar um paninho na boca de toda a humanidade em todos os países. Conseguiram fechar as praias, coisa que humanamente não parece possível. Eu estive lá semana passada. Parece impossível, porque não tem jeito de você controlar, porque ela é infinita para um lado, ela é infinita para o outro. Mas conseguiram. Ninguém vai na praia e pronto, acabou. E ninguém ia. Conseguiram fechar o comércio, conseguiram fechar as escolas. Ninguém vai estudar esse ano. Olha que coisa. Esse ditador, né? Ele vai promover um colapso mundial no sistema. Vai unificar a moeda, a lei, a ordem, a estrutura e o poder dos estados, a língua. Você veja bem, qual é uma matéria fundamental nas escolas hoje? O inglês. Vai ter uma língua mundial, vai ter um dinheiro mundial, vai ter um governo mundial. E diz a Bíblia lá em Apocalipse 13 que é o próprio Satanás, depois que Jesus arrebatar a sua igreja, ele vai assumir o comando e ele vai dominar a humanidade. E vai ter um falso profeta do lado dele fazendo milagres, e a humanidade vai adorá-lo, e ele vai trazer para si as prerrogativas divinas. As pessoas que ficarem aqui vão adorar ele, falar: o cara é muito bom demais. Vai ter um pânico financeiro, vai ter guerras, tragédias, que vão levar a humanidade a buscar por alguém que possa realmente resolver a situação. Mas esse anticristo é o que vai estar no controle. E se ele falar,
todo mundo vai ter que obedecer. Vamos não, quem ficar, né? Eu não vou, se Deus quiser, não vou. A marca da besta implantada na nossa mão ou na nossa testa durante o reinado de Satanás, ele vai controlar todo mundo. Vamos ter um número aqui. E hoje nós já estamos sendo preparados para isso, irmãos. Você chega em qualquer estabelecimento, o cara já vem com a maquininha, ele apontou na sua testa, ou você dá a mão para ele medir a sua febre. Só que aí não vai ser a febre, vai ser a marca que você vai ter por baixo da pele, ninguém vai ver. Então, para você poder entrar no supermercado, você vai ter que estender a mão ou deixar ele colocar o laser lá na sua testinha para ver o númerozinho da besta que vai estar escrito lá. E se você falar que não, eles vão falar, então você não pode entrar no mercado. É o que acontece hoje. Você chega no mercado hoje e fala, não vai medir minha febre. Eles deixam você entrar no mercado? Não deixam. Então nós já estamos preparados. Só vai mudar o efeito da maquininha. Eu creio que até o sistema é igual. A gente já vai estar acostumado com isso. Ele vai ter o controle de toda a humanidade. Ele vai ter o domínio de tudo. E nós, os que ficarem, né? Nós não, os que ficarem, vão ser obrigados a adorá-lo. Está escrito lá em Apocalipse 13, 15. Depois você lê lá Apocalipse 13. Quando tudo isso estiver acontecendo, irmãos, e aparentemente haverá uma grande paz, tudo controlado, Deus vai olhar novamente para a terra e Ele vai falar assim, no termo popular, chega de palhaçada, e Ele vai derramar as 7 taças da sua ira, o que seria a grande tribulação. Vai arrumar uma confusão e um sofrimento para aqueles que ficaram, que está escrito lá em Apocalipse capítulo 16. No versículo 2 diz que as pessoas vão ser acometidas de chagas malignas, feridas abertas terríveis e dolorosas, afetará a todos com a marca do anticristo e os que adoraram a besta. Todas aquelas pessoas que se prostraram vão ser acometidos com chagas malignas, feridas pelo corpo inteiro. Está no versículo 2. A Bíblia diz no versículo 3 que o mar se converterá em sangue e todo ser vivente do mar morrerá. Apocalipse 16, 3. Eu não posso imaginar o mar se tornando em sangue, irmãos, porque sangue é uma coisa que apodrece muito rápido, fede, e algumas gotinhas de sangue às vezes já junta muitas moscas. Agora, eu tive na praia semana passada e é uma imensidão de mar que parece que não tem fim. Imagina aquilo se transformando em sangue, o cheiro que vai ser. Mas a Bíblia diz, se está escrito na Bíblia, ou nós acreditamos ou não. E quando você continua em Apocalipse 16, no versículo 3 diz que o mar vai se tornar em sangue. No versículo 4 a 7 diz que todos os rios e todas as fontes também se tornarão em sangue. Então você vai sair do litoral e falar, eu vou subir a serra porque lá tem uma fonte, um rio de água doce. Vou lá no Iguaçu, no rio, vai estar rolando sangue. Toda a água se transformará em sangue. Você pode imaginar como vai ser terrível isso, irmãos? Você com sede vai abrir a torneira da sua casa, vai escorrer sangue. Está escrito na Bíblia, está escrito aqui. Continuando, no versículo 8 e 9 do capítulo 16 de Apocalipse, diz que o sol abrasará toda a humanidade. As pessoas serão queimadas com o sol, queimaduras dolorosas, e farão com que amaldiçoem a Deus. E isso não é difícil da gente entender, porque já faz anos e anos que as pessoas vêm falando,
Não vamos danificar a camada de ozônio, que a camada de ozônio é que protege-nos dos raios ultravioleta, não é isso? Ultravioleta, que machuca a gente. Antigamente o pessoal ficava no sol, simplesmente bronzeava a pele, porque tinha um filtro natural. Hoje, passando filtro. Eu lembro quando as minhas meninas eram pequenas, a gente ia na praia, o fator de proteção era 3, 5, hoje é 50, 60, e mesmo assim ainda queima. E a Bíblia diz que o sol vai queimar com queimaduras tão dolorosas que o povo vai amaldiçoar a Deus. E no versículo 10 e 11 do Apocalipse 16, diz que haverá trevas, extrema escuridão. O sofrimento vai ser tanto que as pessoas vão morder a língua de tanto sofrimento, porque não vão aguentar o sofrimento tamanho que vai ser ficar aqui. Um exército de 200 milhões de homens será liberado para exterminar a terça parte da humanidade. A Bíblia diz também no versículo 17 a 21 do Apocalipse 16 que vai chover granizos imensos, pedras imensas, pesando até 38 quilos. Você sabe o que é uma pedra com 38 quilos? Que vai destruir cidades, vai desintegrar cidades, ilhas e montanhas, vão desaparecer para sempre, devido à chuva forte de granizo que há de acontecer. Então vai ser muito sofrimento, irmãos. E às vezes as pessoas falam, mas quando pregamos isso, a gente traz medo para a humanidade. Não é questão de medo, irmãos, a gente tem que pregar a verdade. Jesus pregou sobre o inferno o tempo todo que ele esteve aqui, não para causar pânico, temor ou terrorismo, mas para abrir os nossos olhos, para acertarmos a nossa vida com Deus, para que a gente não venha passar por isso. A gente sabe que vai ser mais ou menos isso que está escrito na Bíblia aqui, talvez até um pouco pior, e a gente não quer estar enquadrado dentro desse sofrimento tamanho, mas é necessário que a gente pregue. As pessoas estão hoje esperançosas num grande governo mundial, uma pessoa que venha resolver a crise econômica, social, moral, ética da humanidade de uma forma geral. Eles estão clamando por uma pessoa que resolva o problema do mundo. Irmãos, a pessoa que pode resolver o problema do mundo já esteve aqui. Crucificaram ela, que foi Jesus. O amor resolve o problema do mundo. Quando começamos a amar uns aos outros, que é o segundo maior mandamento, o maior mandamento é amar Deus acima de todas as coisas, o segundo, próximo como a ti mesmo. Se a gente vivesse aquilo que Jesus realmente ensinou, nós não precisaríamos, irmãos, de muita coisa nesse mundo. Se a gente vivesse o que Jesus ensinou, não precisaríamos de advogado, não precisaríamos de cadeia, não precisaríamos de polícia, não precisaríamos de cerca elétrica, sistema de segurança, não precisaríamos de muro nas casas, de tranca nas portas. Seria o paraíso. Esse grande homem que possa governar o mundo já esteve aqui e rejeitaram. Mas Satanás está armando uma estratégia para governar o mundo, e ele vai governar o mundo, porque Jesus virá buscar a sua igreja e o Espírito Santo não existirá mais. E aí os que ficarem aqui vão estar debaixo das garras de Satanás, que aparentemente durante 3 anos e meio haverá uma aparente paz e a solução dos problemas, e depois de 3 anos e meio, então virá a ira de Deus assolando toda a humanidade. Então, irmãos, nós temos que fazer o quê? Continuando o sermão da montanha, no capítulo 25 de Mateus, no versículo 13, Jesus disse: vigiai, porque não sabeis nem o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Nós temos que estar vigiando.
nós temos que estar ligados, nós temos que estar preparados. Prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. A mensagem do inimigo hoje é tentar trazer um evangelho moderno, um evangelho com, com modas novas e tal, nos desviando da mensagem principal, que é a salvação das nossas almas. Hoje a gente está preocupado com uma igreja que promove muitos eventos sociais. Não sou contra, mas esse não é o foco principal. O foco principal é a salvação das nossas almas. Lá em Lucas capítulo 12, versículo 37 diz: bem-aventurado aqueles que quando o Senhor vier, vai estar vigiando, vai estar pronto, preparado. Aí eu pergunto, irmãos, será que nós estamos preparados mesmo? O próprio Jesus falou lá no texto que nós lemos de Mateus 24, cuidado, não se deixe enganar. O inimigo chega e fala assim: Deus é amor, Deus é misericordioso, na hora Ele salva todo mundo. Ele veio como salvador da primeira vez, da segunda vez Ele vem como justo juiz. A chance está sendo dada para nós agora. E a ordem é: vigiai, estai atento, porque todas as promessas que antecederiam a volta de Jesus já se cumpriram. Pode ser hoje. Já pensou? Se você olha para o céu e vê Jesus vindo, e vê aquele espetáculo todo, e o seu pezinho está grudado no chão, e aí só vai restar a você se lamentar. Você sabe que o anticristo vai assumir o governo mundial, aparentemente vai resolver o problema da humanidade por um tempo muito curto, mas depois disso virá o sofrimento da grande tribulação, e então o castigo eterno, eternidade no inferno. Não é brincadeira, irmãos, não é brincadeira. É muito sério o negócio, é muito sério. Se eu fosse você, eu pararia para refletir no sermão profético que Jesus deixou, e ele nos alerta. Ali ele conta várias parábolas, né? Inclusive a das virgens, das 10 virgens, que a pastora fez a programação lá no acampamento, muito linda por sinal. Quantas pessoas pensam: não, eu sou virgem, eu sou noiva, eu estou de boa, mas na hora H, não vai. Que tristeza. Já pensou você que tem criança pequena? De repente a sua criança, Jesus veio, seu filho foi, porque é puro de coração, olha que belezinha, e você ficou, e você sabe que agora é barro que você vai ter que enfrentar. Vai ser muito sofrimento, e depois de tanto sofrimento, quando você pensa que não aguenta mais, aí vem o inferno. Meu Deus, tem misericórdia. Que nós possamos acordar para a vida, que nós possamos acordar, irmãos. Vamos acordar, vamos levar com seriedade. Eu falei, eu acho que foi na live quarta-feira, né? A porta é estreita, não foi quarta que eu falei isso? A porta é estreita, muitos desejarão entrar, mas poucos entrarão. Poucos vão conseguir. Todo mundo quer ir para o céu, mas entrar no caminho estreito, negar a si mesmo, ninguém quer. Tomar a cruz e seguir, ninguém quer. Perdoar o inimigo, ninguém quer. Abençoar o que te amaldiçoa e fazer o bem a quem te faz mal, ninguém quer. Nós temos que nos preparar, irmãos. Nós temos que nos preparar. Jesus está voltando. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 6 fala assim:
Não durmamos como os demais, mas vigiamos e sejamos sóbrios. Não fica dormindo não. A pessoa quando dorme, ela se desliga de tudo, né? A pessoa quando dorme, ela se desliga de tudo. Deita lá e... Não. Espiritualmente nós não podemos dormir. Nós temos que estar sóbrios e vigilantes, preparados, porque a qualquer momento Jesus volta. E pecado não sobe. E a gente tem uma tendência pecaminosa constante, então nós temos que ficar muito ligado mesmo. Amém? Que possamos refletir nessa palavra, que possamos ler com carinho o sermão profético. Foi o último sermão que Jesus fez antes de dar a sua vida por nós ali na cruz, para nos alertar e nos preparar. Se eu fosse você que chegou aqui hoje, se eu fosse você que está assistindo pela internet esta palavra, eu ia meditar e orar um pouco mais em cima dela, ia fazer muitos ajustes e acertos na minha vida. Eu na minha, você na sua. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar, irmãos, para terminar o culto dessa noite. Senhor Jesus, eu te agradeço de todo o coração, porque o Senhor é maravilhoso. Eu te agradeço por essa palavra que deixastes, com o objetivo de nos alertar e nos preparar, que devemos estar sóbrios e vigilantes, porque a qualquer momento a trombeta vai soar, o céu vai se abrir e os salvos serão arrebatados e vamos encontrar contigo nos ares. Jesus, eu quero estar pronto, eu quero estar preparado. Eu intercedo por cada membro da tua igreja, Senhor. Se existe alguém que tem vivido na prática do pecado e o inimigo tem cegado, que seus olhos possam ser abertos agora, em nome de Jesus Cristo, para que possamos nos arrepender enquanto há tempo, para que possamos confessar e ter os nossos pecados perdoados enquanto há tempo, porque vai chegar uma hora em que não vai dar mais. E o desejo do meu coração e o desejo do teu coração, ó Deus, é que nenhum dos teus filhos se percam. E é por isso que eu intercedo por cada membro desta igreja. Dá-nos a oportunidade, a capacidade e a ousadia para acertarmos a nossa vida e santificarmos mais e mais. Eu oro no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus. Pode aplaudir ao Senhor?